Olá, aqui é Diego Carneiro e hoje nós vamos continuar nosso curso de Microeconomia Avançada. Continuaremos com o tópico Teoria Clássica da Demanda, a sua parte 4. Na parte 3 nós discutimos sobre o problema de maximização de utilidade. Já na parte 4 veremos do seu análogo, o problema de minimização de gasto. O problema de minimização do gasto, nós vamos chamar simplesmente por PMG, ele vai ser dado por, nós vamos minimizar o gasto, ou seja, o vetor de preço multiplicado pelo vetor de commodities, sujeito a uma restrição. Essa restrição, que a nossa função de utilidade de x é maior ou igual a um nível pré-determinado de utilidade U. O problema de minimização de gasto, ele vai computar então o nível mínimo de renda que vai ser requerido para se obter esse nível de utilidade. Nós dizemos que ele é o dual do problema de maximização de utilidade. Portanto, ele vai capturar os mesmos objetivos de uso eficiente do poder de compra do consumidor, só que invertendo o objetivo e a restrição. Note que lá no problema de maximização de utilidade, nós maximizamos a função de utilidade sujeita à restrição orçamentária. E aqui nós temos exatamente o contrário. Nós minimizamos o gasto sujeito a um nível mínimo de utilidade. Podemos visualizar aqui para o caso em que temos apenas duas commodities. Nesse caso, nosso conjunto de diferença ele é fixo e nós variamos a nossa reta orçamentária. Note que o gasto mínimo vai se dar no ponto mais próximo da origem da função utilidade. Podemos então estabelecer a proposição 4.1. Suponha que a função utilidade é contínua e diferenciável, representando uma relação de preferências que é localmente não saciada, define o nosso conjunto de consumo, e P seja o vetor de preço estritamente positivo, então nós temos que, se x asterisco é a cesta ótima do problema de maximização de utilidade, com a renda positiva, então x asterisco também vai ser a cesta ótima do problema de minimização de gasto, sempre que o nível de utilidade requerida foi exatamente U de x asterisco. E nesse caso, o nível de gasto mínimo alcançado pelo problema de minimização do gasto vai ser exatamente W. Em outros termos, se x asterisco for a cesta ótima do problema de minimização de gasto, dado um nível de utilidade maior do que a utilidade de uma cesta nula, então x asterisco também vai ser a cesta ótima do problema de maximização de utilidade, com W sendo exatamente igual ao preço dessa cesta ótima. Além disso, o máximo de utilidade obtido do problema de maximização vai ser exatamente U. Vamos provar isso. Primeiro, suponha que x asterisco não fosse a cesta ótima do problema de minimização do gasto para U igual a U de x asterisco. Isso significa que existe um x', tal que U de x' tem que ser maior ou igual a U de x asterisco. E que P de x' seja menor do que P de x asterisco, ambos menores do que a renda. Ou seja, tanto x quanto x' vão estar acessíveis ao nível de preço P e ao nível de renda W. Pela nossa sociedade local, nós sabemos que vai ter que existir uma cesta, que vamos chamar de x', ela vai ser próxima a x', tal que a utilidade de x' seja maior do que x'. E ainda que essa cesta seja factível. Ou seja, ao preço de níveis P, o custo de x' vai ser menor do que W. Mas isso implica que o x' tem que pertencer então ao nosso conjunto walrasiano, aos níveis de preço P e a renda W. E ainda que o U de x' tem que ser maior do que o asterisco, dado que o U de x' é maior ou igual ao U de x asterisco. Mas isso contradiz o fato de que x asterisco seja o ótimo do problema de maximização de utilidade, dado que existe uma outra cesta passível de ser consumida e que proporciona um nível de utilidade maior do que o U de x asterisco. Então, o x asterisco precisa ser ótimo no problema de minimização de gasto, quando o nível de utilidade requerida foi exatamente o U de x asterisco. E o gasto mínimo, nesse caso, tem que ser necessariamente P vezes x asterisco. Finalmente, como x asterisco é a solução do problema de maximização de utilidade, com a renda W, então a gente pode dizer que pela lei de Walras, necessariamente o preço dessa cesta asterisco vai ser exatamente igual a W. Por outro lado, como a utilidade requerida, U, é maior do que a utilidade de uma cesta nula, então o x asterisco necessariamente vai ser diferente de zero. Portanto, o custo dessa cesta vai ter que necessariamente ser maior que zero. Suponha então que x asterisco não seja a cesta ótima no problema de maximização de utilidade, cuja renda seria P vezes x asterisco. Isso vai implicar que existe um x' que gere uma utilidade maior do que a utilidade de x asterisco e que seja mais barato do que ele. Agora, então, considere uma cesta arbitrária, x', que ela vai ser alfa vezes x', em que alfa é uma constante variando entre 0 e 1. Pela continuidade da função utilidade, se o alfa for suficientemente próximo de 1, então nós vamos ter que U de x' vai ter que ser maior do que U de x asterisco. E o custo de x' vai ser menor ou igual ao custo de x asterisco, o que contradiz o fato de x asterisco ser ótimo no problema de minimização do gasto. Dessa forma, x asterisco vai ter que ser necessariamente ótimo no problema de maximização de utilidade, sempre que a renda for igual ao preço vezes x asterisco, e o nível de utilidade máximo obtido for U de x igual a U. Assim provamos a proposição. Agora podemos introduzir um novo conceito. Dado o vetor de preços estritamente positivos e o nível de utilidade requerida U seja maior do que de uma cesta nula, o valor obtido pelo problema de minimização do gasto ele vai ser denotado de E de PU, que vai ser exatamente P vezes x asterisco, onde x asterisco é a cesta ótima do problema de minimização do gasto. Essa função nós vamos denotar por função gasto. Vejamos algumas propriedades da função gasto. Suponha que U é uma função de utilidade contínua e diferenciável, representando uma relação de preferências localmente não saciada e definida no nosso conjunto de consumo x dos reais positivos. Então, nesse caso, a função gasto E de PU vai ter as seguintes propriedades. Ela vai ser homogênea de grau 1 em P, ela vai ser estritamente crescente em U e não decrescente em P, ela vai ser côncava em P e contínua em P e U. Note que a proposição 2 vai permitir conectar a função gasto, recém-definida, com a nossa função utilidade indireta. Em particular,
para qualquer vetor de preços estritamente positivo e renda também positiva e utilidade superior à utilidade de uma cesta nula, nós vamos ter que a função gasto, cuja utilidade é dada pela função utilidade indireta, vai ser necessariamente igual a W. E ainda, função utilidade indireta, cuja renda é dada pela função gasto, vai ser exatamente igual a U, o nível mínimo de utilidade requerida no problema de minimização do gasto. Em outras palavras, a proposição vai implicar que para um vetor de preços fixos, P, as funções de gasto e utilidade indireta vão ser inversas uma da outra. Podemos definir ainda o conjunto de vetores de commodities ótimos do problema de minimização do gasto, denotando por H de PU, também contido nos reais positivos. Essa função é conhecida como função demanda Hicksiana, ou função demanda compensada. Note pelo gráfico que a função demanda Hicksiana ela vai definir o nível demandado de cada um dos bens para cada nível de preços e um dado nível de utilidade. Ou seja, ela vai definir as cestas que estão sobre uma curva de indiferença cujo nível de utilidade seja igual a U. Vejamos agora a proposição 4.3. Suponha que U é uma função de utilidade contínua e diferenciável, representando uma relação de preferências localmente não saciada e definida no conjunto X dos reais positivos. Então, para qualquer vetor de preços estritamente positivos, a correspondência de demanda Hicksiana, H de PU, possui as seguintes propriedades. Ela vai ser homogênea de grau zero em P, ou seja, se eu multiplicar o P por uma constante, isso não vai alterar a demanda para todo P, U e alfa maior que zero. Não existe excesso de utilidade. Em outras palavras, qualquer X em H de PU vai proporcionar o nível de utilidade exatamente igual a U. Convexidade. Se as preferências são convexas, então H de PU também vai ser um conjunto convexo. E também unicidade. Se a relação de preferência é estritamente convexa, com a função utilidade estritamente quase côncava, então há um único elemento da nossa função demanda Hicksiana. Agora, a proposição 4.3 vai permitir conectar as correspondências walrasiana e Hicksiana. Note que a demanda Hicksiana aos níveis de preço P e utilidade U vai corresponder exatamente à função demanda walrasiana, cuja renda é exatamente a função gasto. Ou ainda, que a nossa função demanda walrasiana vai ser igual a Hicksiana, cujo nível de utilidade vai ser dado pelo nível de utilidade indireta. Assim, dada uma variação de preços, H de PU vai fornecer precisamente o nível de demanda que surgiria se a renda do consumidor fosse simultaneamente ajustada para manter o nível de utilidade U. Veja no gráfico de duas commodities. Inicialmente nós tínhamos um conjunto walrasiano B de PW e a nossa cesta ótima era X de PW que coincidia com H de PU. Então, dado uma mudança de preço de P para P', nós vamos então ter um novo conjunto walrasiano, que vai tocar o nosso conjunto de diferença em outra região. Assim, a nova cesta ótima corresponderia exatamente à nossa função Hicksiana H de P', vai ser a nossa demanda walrasiana original, dado uma alteração no nível de preços. Em outras palavras, H de P', vai ser exatamente a função demanda walrasiana aplicada em P' e cuja renda seria então a função gasto aplicada nos pontos P', Vejamos então a proposição 4.4. Suponha que U é uma função de utilidade contínua, representando uma relação de preferências localmente não saciada, que H de PU consiste em um único elemento para todo vetor de preço estritamente positivo. Então a função de demanda Hicksiana, H de PU, satisfaz a lei da demanda compensada. Ou seja, para dois vetores de preço quaisquer P' e P', nós vamos ter que a diferença de P' e P' multiplicado pela diferença na demanda Hicksiana vai ter que ser menor ou igual a zero. Vejamos a prova. Para todo P estritamente positivo, a cesta de consumo dada pela função Hicksiana, ela vai ser, como vimos, uma cesta ótima no nosso problema de minimização do gasto. Isso vai implicar que ela gera o gasto mínimo ao nível de preços P do que qualquer outra cesta que gere a utilidade U. Portanto, para o mesmo nível de preços P', H de P' tem que necessariamente ter um gasto menor ou igual a H de P', Ao nível de preços P', o custo de H de P' U tem que ser maior ou igual ao custo de H de P' U. Assim, se eu subtrair as duas desigualdades, eu vou obter o resultado da proposição. E é isso, por hoje é só. Muito obrigado.